feel so close to you right now. It's a force field. Prezados estagiários e bacharéis em Direito, hoje começamos as nossas aulas de Direito Constitucional. E na primeira aula nós vamos falar sobre o conceito de Direito Constitucional, o conceito de Constituição e as concepções de Constituição. Pessoal, o que é Direito Constitucional então? Direito Constitucional é o ramo do direito público que sistematiza e interpreta as normas fundamentais de organização de um Estado. Então, é aquele ramo do direito que estuda justamente aquelas normas que nós dizemos que é Constituição Federal. São as normas que organizam e disciplinam as relações entre o Estado e seus cidadãos, outorgando direitos fundamentais a eles. Pessoal, então vamos lá. Qual é o conceito de Constituição? Constituição é uma lei suprema e fundamental de um Estado que contém normas e princípios relativos à formação do Estado, à forma de governo, ao sistema de governo, ao regime político e aos direitos fundamentais do cidadão. Ou seja, toda norma que tratar sobre isso é Constituição Federal. Tranquilo? Mas aí nós temos três concepções clássicas de Constituição. A concepção sociológica, a concepção política e a concepção jurídica. A concepção sociológica foi estabelecida por Ferdinand Lassalle. E segundo Ferdinand Lassalle, a Constituição nada mais é do que a soma dos reais fatores de poder de uma sociedade. Se a Constituição não for isso, para Ferdinand Lassalle, ela é uma mera folha de papel que não tem qualquer aplicabilidade no mundo. Então, para Ferdinand Lassalle, a Constituição deve ser a soma dos reais fatores de poder, ou seja, aquelas forças dominantes do Estado devem constar na Constituição Federal. Já para Carl Schmitt, na sua concepção política, a Constituição é a decisão política fundamental de um Estado. Então, a Constituição é a decisão, aquela primeira decisão fundamental que institui o Estado. Pessoal, o que isso quer dizer? Quer dizer que a Constituição ela deve conter o que? A organização do Estado, o seu sistema de governo, a sua forma de governo, o seu sistema político e os direitos fundamentais do cidadão. Essa concepção política de Carl Schmitt se confunde muito com a classificação de Constituição material que nós vamos ver na próxima aula. Por quê? Porque para Carl Schmitt, Constituição realmente é o quê? É aquilo que organiza o Estado e outorga direitos fundamentais para o cidadão. O resto, para ele, se chama Lei Constitucional, que nós vamos ver quando falarmos de Constituição material e Constituição formal na próxima aula. E por último, nós temos a concepção jurídica, que era estabelecida por Hans Kelsen. O famoso Hans Kelsen da pirâmide do ordenamento jurídico. Então Hans Kelsen ele diz que Constituição é o resultado da vontade racional do homem. Então, aquilo que está escrito na Constituição nada mais é do que o resultado da vontade do ser humano. Não importa o que está escrito lá. Se é vontade do ser humano, deve ser seguido. E sendo assim, a Constituição ela serve de parâmetro, fundamento de todas as outras normas do ordenamento jurídico. Tranquilo, pessoal? Essa foi a nossa primeira aula. Então falamos sobre o conceito de direito constitucional, o conceito de Constituição Federal e as concepções sociológica de Ferdinand Lassalle, política de Carl Schmitt e jurídica de Hans Kelsen. Na próxima aula falaremos sobre a classificação das constituições. Pessoal, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos, tanto no Facebook quanto no YouTube. Até a próxima! Right now, I feel so close to you right now.